Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o podcast Grandes Conversas do Pequeno Cotolengo e a grande conversa de hoje vai ser sobre bactérias multiresistentes. Comigo, Júlio Nunes, aqui nos estúdios da Toca estão Dr. Tiago Kushner, diretor técnico do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, Mailson Lima, psicólogo, supervisor da equipe de psicólogos também do Complexo, e Elizabeth Toshioka, que é enfermeira da SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que ela daqui a pouquinho vai explicar o que é para a gente. Vamos falar deste assunto, então. Qual é o impacto, a grandiosidade desse problema, doutor? Isso. Então, assim, as bactérias multiresistentes estão se tornando um problema mundial, né? Bactéria multiresistente, para quem não conhece, acho que talvez, né, a gente possa deixar um pouco... São bactérias que se tornaram resistentes a múltiplos antibióticos, né? E que, portanto, são mais difíceis de tratar. São inúmeros tipos de bactérias, né? Algumas mais graves que outras, algumas que trazem impacto para o paciente e outros que não. Acho que até a gente vai falar um pouquinho depois disso, né, Elizabeth, a diferença entre estar contaminado e estar colonizado, que são coisas diferentes e condutas diferentes, né? E é um problema que tem crescido muito, né? Então, não só aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, a gente tem muita dificuldade com isso. É um problema que inicialmente começou nas UTIs, né? Então, a gente tinha muito problema da bactéria multiresistente na UTI, que é um ambiente que normalmente o paciente fica mais tempo e recebe mais antibióticos, mas que hoje a gente já não vê mais só na UTI, né? A gente vê nas enfermarias, a gente vê nos prontos-socorros, a gente vê nas casas das pessoas, né? E às vezes até em populações que não estiveram internadas recentemente ou não tiveram nenhum problema de saúde maior recentemente, né? Então, é uma preocupação grande da Organização Mundial de Saúde, né? Uma preocupação grande nossa dentro do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. A gente tem populações diferentes no Cotolengo, a gente tem os pacientes acolhidos, e para essa é uma população que a gente compreende como estando em casa, e a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados nessa situação, mas a gente tem as nossas duas unidades hospitalares, né? O CCI Santa Terezinha e a Unidade Hospitalar São Luís Orione, que são duas unidades que ficaram especializadas no atendimento de pessoas que tiveram problemas de saúde graves e com muita frequência passaram por UTI, passaram por um período de internamento prolongado, e logo a incidência de bactérias multiresistentes nessa população é alta. Então a gente tem todo um cuidado e um preparo para recebê-los, né? Mas a gente também tem muitas preocupações do que acontece quando chega lá dentro. E uma das coisas que acontece é a Elizabeth, né? Que é a nossa enfermeira da SCIH, que é o órgão lá dentro, né, Elizabeth, que controla isso e que cuida para nós da segurança dos nossos pacientes no que diz respeito à infecção hospitalar. O que você pode nos dizer aí a respeito do problema da bactéria multiresistente dentro do nosso contexto lá no Pequeno Cotolengo? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês, né, dessa conversa. Eu acho que é importante a equipe e as pessoas envolvidas assim, no processo terem a consciência, né, de que o ambiente hospitalar ele é um ambiente repleto de bactérias multiresistentes pelo contato com os antibióticos, né? O nosso organismo em si, ele tem uma infinidade de micro-organismos, né, de bactérias de todos os tipos. Só que quando tem esse contato direto com os antibióticos, as bactérias vão criando mecanismos para se defender e acabam gerando essa resistência aos antibióticos, por isso elas são diferentes das bactérias da comunidade, que a gente diz, né? Então, tem as infecções e as bactérias comunitárias, né, e as bactérias hospitalares, que são a nossa principal preocupação. Os pacientes, quando eles vêm para nós investigamos se eles têm algum tipo de bactéria multiresistente através dos exames dos pacientes que vêm de outras instituições com tempo de permanência prolongado. Inclusive, esse é o nosso perfil, porque a gente atende os pacientes para orientar os familiares, né, para a deshospitalização e acompanhar todo esse processo. Então, a maioria, como eles já tiveram um internamento prolongado, eles já desenvolveram esse tipo de micro-organismo na pele. Só que não significa que eles estão doentes, né? Na pele deles tem uma bactéria que, se ela for parar no trato respiratório, no trato urinário, ela pode causar uma infecção. Então, essa é a nossa preocupação. Conscientizar a equipe, os familiares, né, para higienizar as mãos, para que isso não aconteça, não acabe levando a bactéria para um lugar onde ela vai causar infecção.
Então, o nosso perfil dos pacientes que são hospitalares, ali das nossas unidades hospitalares, nós temos um diferencial do atendimento do isolamento, né, onde é utilizado todas as precauções, né, os EPIs, identificado com uma plaquinha de identificação do tipo de precaução que fica ali próximo ao leito do paciente, né? E a equipe tem todos os cuidados aí para evitar esse tipo de contaminação. Já os pacientes que são dos lares, né, nós temos um cuidado diferenciado, porque eles precisam ter o convívio, né, com os outros assistidos, com a comunidade. Então, não tem como manter eles, tipo, a vida inteira isolado em um quarto, o que a gente geralmente orienta nos hospitais, né? O paciente de isolamento, ele fica lá em um período específico, né, dentro daquele quarto e tem pouco contato com outros pacientes, com outras pessoas, né? E quanto antes esse paciente sai do ambiente hospitalar, melhor para ele, porque as bactérias daí elas acabam se cruzando entre si e diminui esse perfil de resistência, o que para ele é muito bom. Então, quando o assistido tem esse contato com a comunidade, o paciente sai da deshospitalização, ele adquire daí um perfil de micro-organismos menos resistentes e que tem menor risco de infecção. Então, essa é a diferenciação dos pacientes que estão internados para os pacientes que estão na comunidade ou os nossos assistidos que convivem daí com outros assistidos e com a equipe. Eu acho que isso é uma dúvida grande, né, dos familiares, não só no Couto Lengo, mas de outros hospitais, que é quando a pessoa está internada, né, receba essa notícia, né, de que ele está por isolamento por uma bactéria de multiresistente. E o que a gente percebe, às vezes, é um primeiro choque, né, de querer se afastar, de ter medo de se contaminar, de ter medo de ficar doente, ou de ter medo de levar para casa porque pode estar levando uma bactéria multiresistente. Então, não precisamos ter essa preocupação, né, Elizabeth? A preocupação não é eu ficar doente, é eu tornar o meu familiar doente por contaminar ele de maneiras inadequadas, é isso? Isso, os isolamentos, na verdade, são para evitar que esses micro-organismos prevaleçam no ambiente hospitalar e que, eventualmente, os pacientes que estão mais suscetíveis, que têm dispositivos como o catéter, né, ou seja, o abocate lá que leva o sorinho para a veia do paciente, né, esses dispositivos que são o risco para que esses micro-organismos que estão na pele não estão causando nenhum dano para o paciente. Se ele for parar, por exemplo, na corrente sanguínea do paciente, ele vai desenvolver uma infecção. Então, por isso que a gente enfatiza bastante em relação aos cuidados de higiene de mãos. Não só no ambiente hospitalar, nós temos esse perfil de bactérias, hoje em dia, ele está presente na comunidade. Então, a gente até orienta os colaboradores, né, a higienização das mãos, ela não pode ser uma frequência só no ambiente hospitalar, em qualquer lugar, tocou em qualquer tipo de superfície. A gente precisa estar lembrando de higienizar as mãos, porque os micro-organismos eles estão presentes em todas as superfícies. O cuidado maior é justamente esse, então, né? Evitar a contaminação do paciente através dos dispositivos invasivos e que ele possa desenvolver uma doença por conta desse perfil de bactéria, que é um perfil que vai ter mais dificuldade para tratar. Por exemplo, um paciente que tem uma pneumonia, né? Se é uma bactéria que não tem resistência, um antibiótico, digamos assim, mais fraquinho, vai resolver. Agora, se ele tiver contaminado com uma bactéria multiresistente, né, que tem um perfil de resistência aos antibióticos mais potentes, vai dar muito mais trabalho. Esse paciente tem um risco de desenvolver sepse, né, que é quando a infecção acaba extravasando o organismo e indo para a corrente sanguínea, e o paciente, às vezes, tem complicações graves em relação a isso. Eu acho que uma coisa importante, assim, apesar de que... acho que uma coisa que é importante frisar é assim, né? Se a pessoa está em isolamento no hospital por uma bactéria multiresistente, ela não precisa estar em isolamento em casa, né? Pelo contrário, né? Como a Elizabeth falou, quanto mais ela tiver contato com a população e com outros tipos de bactérias e outras situações, mais fácil é ela se descontaminar naquela situação.
E isso não traz risco para as pessoas com o seu convívio diário de maneira geral, a não ser que eu esteja falando de pacientes imunossuprimidos, né? Então, se eu tenho alguém na família que está fazendo tratamento para câncer, ou se eu tenho um paciente que está, por algum motivo, né, um bebê recém-nascido, sim, nessas situações é melhor evitar o contato. Mas, fora isso, a convivência com a população geral é normal. Porém, o impacto para o paciente é muito grande, mesmo no pós-alta. Então, um paciente que teve uma bactéria multiresistente durante o internamento e que vai fazer algum exame de sangue, algum exame de imagem, vai precisar se reinternar, ele vai ter todo um cuidado específico relacionado. Então, com frequência, por exemplo, se eu vou fazer uma tomografia, essa vai ser a última tomografia do dia. Então, o paciente que está em isolamento por bactéria multiresistente, ele agrega para si uma série de dificuldades no seu tratamento que às vezes tornam o tratamento mais difícil, não só no que diz respeito a antibióticos, mas também no que diz respeito ao tratamento como um todo. Então, se o paciente tem bactéria multiresistente, ele vai ser o último dia a ser operado, porque eu preciso que aquela sala cirúrgica seja limpa de uma maneira diferente depois que ele sair. Vou fazer um raio-x, ele vai ser o último paciente do dia para fazer o raio-x. Fora o impacto psicológico que isso traz, né, Maílson? Então, são pacientes que ficam muito tempo, e conosco, pela característica dos pacientes, acabam ficando por muito tempo e acabam tendo restritas os seus contatos sociais e a sua interação social. E me fala um pouquinho, Maílson, como é que é essa situação lá no Pequeno Cotolengo? Acho que esse tema é muito importante, né? Porque todos nós ficamos isolados recentemente, né? Por causa da pandemia do Covid. Então, é só fazer essa alusão, né? O que a gente perdeu do convívio social, né? E outras perdas que a gente teve, né? E para o paciente que está isolado em um hospital, uma instituição de saúde, também tem aspectos ali de perdas também, né? Desse convívio com a família, com amigos, na sociedade. Então, no atendimento psicológico, muitos trazem, né? Assim, essa sensação de não poder estar junto com os outros, né? Às vezes tem alguns aspectos, tipo, as pessoas não podem me tocar, né? Eu vou contaminar alguém, tem esse medo de contaminar as pessoas também, né? Então, o trabalho da psicologia junto com a equipe é também fazer essa orientação para o paciente, para o familiar, né? E acompanhamento psicológico para esse paciente. Ali no Cotolengo, é muito nítido as perdas que os pacientes têm, né? Tanto da parte emocional quanto da parte cognitiva. Teve alguns que eu aplicava algumas escalas, né? De humor, de depressão, e os scores davam muito mais altos, né? Porque o isolamento te deixa mais deprimido. Isso é nítido, assim, né? E as escalas, elas comprovam isso. E as perdas cognitivas também, né? Nas escalas também, quando você vai acompanhando e vai vendo que o paciente vai depois saindo do isolamento, você aplica uma outra escala de rastreio cognitivo, você vê que ele parou de perder a cognição, né? E pelo contrário, ele começa a voltar a ter mais questões ali cognitivas, funções cognitivas funcionais, né? Então, traz bastantes impactos para o paciente, né? Ficar em isolamento, sem esse convívio, né? Tanto da questão emocional quanto da questão cognitiva também. E isso vai ser um impacto tanto para o paciente que fica pouco tempo internado, né? Que a maioria das pessoas, se um dia precisar ficar isolado, não vai ficar isolado por um período longo, vai ficar pelo período do internamento, né? Vai ser ali 1, 2 semanas. Só que a gente trata de uma população que vem para nós para ficar muito tempo conosco. Hoje, na nossa UCC Santa Terezinha, a média de permanência é superior a 1.000 dias. Então, em média, as pessoas estão ficando 3 anos conosco. E com várias outras comorbidades. Com várias outras comorbidades e com necessidades, né? Então, a gente falou já um pouquinho sobre isso. O quanto isso impacta na vida do paciente. O processo de reabilitação dele é mais difícil também. Ele não consegue fazer fisioterapia com a mesma frequência, ele não consegue fazer alimentação junto com os demais, ele não consegue, às vezes, fazer uma sessão de fonoaudiologia. E, em algumas situações, ele não consegue fazer a terapia. Então, a gente teve um desafio recente, né, Elizabeth, na organização, de tentar levar um paciente em isolamento de contato para fazer ecoterapia, convívio com os cavalos. Só que eu tenho que me preocupar que esse cavalo depois não vai se transformar num transmissor, né, para outros pacientes, num contaminante. Então, a gente fez um estudo ali de o que a gente poderia fazer, né, Elizabeth, de uso de materiais, e, em última instância, a gente não conseguiu, porque o produto que eu ia utilizar para higienizar não é a sela, era uma cobertura para o cavalo, que é de tecido,
era irritante para a pele do cavalo. Então, eu não consegui otimizar isso e acabou que a gente não consegue ofertar isso. Então, realmente restringe muito o paciente, né, na sua recuperação, no seu dia a dia. E a gente tem uma particularidade que são pacientes que ficam 6 meses em isolamento conosco, às vezes mais do que isso, né, Elizabeth? Como é que é esse processo de o paciente sair do isolamento? Depois que ele está com a bactéria multiresistente, quais que são os critérios que a gente vai utilizar para retirar esse paciente do isolamento depois? Então, os pacientes que estão internados, né, o protocolo é que eles permaneçam isolados até 6 meses, para garantir que o período ali de isolamento foi cumprido, né? E depois desse período, que é feito daí os controles, as swabs de vigilância, que a gente diz, é um exame que coleta para avaliar se esse paciente ainda está colonizado ou não. Com 2 culturas daí negativas, esse paciente é considerado daí descolonizado e retirado daí suspenso o isolamento. Mas quando esse paciente, por exemplo, ele sai do ambiente hospitalar, ele ainda está colonizado, e ele começa a ter o convívio com outras pessoas, com outros ambientes, ele acaba se descolonizando muito mais rápido. E esses dias até a gente estava conversando com a doutora Fran, que é a nossa infectologista, e ela estava explicando que esse contato, como você citou, com a ecoterapia, o cavalo, seria muito bom para o paciente por conta dessa troca de bactérias, porque o cavalo está colonizado ali com um perfil totalmente diferente, com infinidade de bactérias que não são multiresistentes. E, para isso, o assistido teria uma troca positiva, uma troca benéfica. Só que a nossa preocupação é com os equipamentos daí para posteriormente ser utilizado para outras pessoas, né, que vão estar utilizando a ecoterapia. Então, o contato com a pele do cavalo em si não seria o problema, né? Seria um benefício para o paciente, né? Que interessante isso, né? A gente pensa que é justamente o contrário, não. Né? Quem desconhece, né? Isso é até uma dúvida de funcionários nossos, sabe, Júlio? Não é incomum, não foi incomum no passado a gente ter dúvidas nesse sentido. Eu tenho um nenê pequeno em casa, eu estou tendo contato com esse paciente, eu posso entrar em contato. A verdade é que, assim, essa é uma bactéria que, para uma pessoa que está numa situação de imunossupressão, numa situação de gravidade, ela pode ser muito perigosa. Para a maior parte das pessoas saudáveis, isso não vai ser um problema. E o contato dessa pessoa com o paciente vai ser benéfico no sentido de diminuir a contaminação e diminuir até o tempo de isolamento. É claro que isso tudo tem que ser feito respeitando protocolos e com uma série de preocupações. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre a questão do custo, né? Então, quando eu tenho um paciente com bactérias multiresistentes, eu tenho um custo agregado ele vai provavelmente ficar sozinho no quarto, então com frequência isso vai bloquear um leito do lado dele, né? Um leito que não vai poder ser ocupado. Eu vou ter que ter muito mais equipamento de proteção individual para aqueles profissionais, então luva aumenta muito o consumo de aventais de proteção. E até do resíduo, né? Então, o resíduo gerado naquele atendimento, seja de fralda, seja de troca de curativo, vai ser considerado um resíduo infectante, né? E daí, por conta disso, o custo para fazer o descarte adequado desse resíduo aumenta consideravelmente, né? Então, hoje, o resíduo infectante ele tem uma tratativa diferente. De novo, não em casa, né? Se a pessoa está em casa, eu vou tratar aquilo de maneira habitual, mas num ambiente hospitalar eu tenho regras diferentes a serem seguidas. E isso gera um custo bem alto para a organização. Fora os antibióticos, né? Então, como a Elizabeth falou, se eu tenho que fazer uma terapêutica, o antibiótico fraquinho, o antibiótico mais simples, eu não vou conseguir usar. Eu vou ter que usar um antibiótico mais caro. E eu tenho antibióticos aí que, para fazer um ciclo completo, a gente vai chegar em R$ 4.500 num único paciente. Então, isso realmente agrega bastante custo. Fora todos os outros riscos envolvidos, né? Tenho 2 perguntas aqui para vocês, que são os técnicos, né? E que talvez sejam perguntas da nossa audiência também. Por exemplo, lá no complexo, a gente vê que cada enfermeiro ou técnico que entra num quarto de isolamento, coloca todo, né, um aparato ali, sai e joga tudo fora. Não reaproveita nada, né? Nada é reaproveitado. São equipamentos descartáveis, né? E justamente pelo risco de transmitir isso para outras pessoas e de ter infecção cruzada, que a gente fala, isso é tudo descartado.
E é por isso que a gente tem uma campanha grande de higiene de mãos também, né? Exatamente. A única forma de prevenir essa transmissão cruzada e de prevenir que os pacientes acabem desenvolvendo uma infecção por conta desse contato com a bactéria multiresistente é através da higiene de mãos. Então, a gente enfatiza sempre com os profissionais que, se eles querem fazer um cuidado efetivo, a principal forma de estar ajudando o paciente a se recuperar é higienizar as mãos nos 5 momentos, que a gente tem como regra, né? Durante o período assistencial, eu não posso higienizar as mãos só na hora que eu entro e na hora que eu saio do quarto. Durante o processo, eu tenho que higienizar a cada passo. Então, primeiro, né, antes do contato com o paciente, se eu cheguei próximo ao leito, eu preciso higienizar as mãos, porque eu posso estar carregando um micro-organismo de quando eu toquei na maçaneta, de quando eu toquei em qualquer tipo de superfície, até chegar ali próximo à cabeceira. O segundo momento, antes de técnica séptica, então a gente sempre enfatiza que não adianta só utilizar a luva, porque a luva é um mecanismo de barreira contra fluidos e secreções, para o colaborador não se contaminar, mas ela não serve de proteção contra micro-organismos. Então, eles precisam higienizar as mãos antes de calçar a luva e após a retirada novamente. Esse é o segundo momento. O terceiro momento, quando tem contato com fluidos e secreções, então, se ele foi trocar uma fralda, fazer um curativo, além de utilizar a luva, retirou, imediatamente ele precisa higienizar as mãos. Porque no próprio paciente, por exemplo, se ele tiver contato com a diurese, daí for realizar um acesso venoso, ele pode estar levando aquele micro-organismo que estava lá na urina do paciente para o acesso venoso. Então, por isso é importante, retirou a luva, imediatamente higieniza as mãos. O quarto momento, quando está terminando o procedimento ali, o contato com o paciente, né, está se preparando para sair do quarto, higieniza novamente. E, nesse meio tempo, se ele está saindo do quarto e tocou uma bomba de infusão, digamos assim, ou precisou tocar em qualquer tipo de superfície próxima ao paciente, é o quinto momento que precisa higienizar novamente as mãos. Então, isso é o que a gente mais enfatiza e mais tenta conscientizar o maior número de pessoas em relação a isso. Eu acho que é uma conduta que não é só do profissional. É uma conduta que o paciente pode nos ajudar e que o familiar também pode, né? Mas a gente tem uma parte de educação também, né, para esses familiares e para os pacientes a respeito dos cuidados que eles podem ter para nos ajudar também a prevenir esse tipo de contaminação. Sim, quando o paciente interna lá com a gente, né, é feita essa educação familiar também, né? Como colocar o EPI, como retirar, como fazer a higienização adequada, né? No começo, alguns acham que realmente tem que reaproveitar o EPI, né? Mas a gente orienta que não, é descartável tudo, né? E a importância de falar para eles também que isso é um cuidado para o paciente, né? Como foi colocado aqui, não é que o familiar vai ficar adoecido, né? E uma outra coisa que eu queria colocar, né, é a importância de tirar o paciente do isolamento também, né? Sim. Mas de uma maneira muito cuidadosa, né? Colocando IPI nele, né? Se paramentando também e fazendo alguma atividade, né? Porque esse paciente não pode ficar esquecido lá dentro do isolamento, né? Porque não é porque ele está isolado que ele vai ficar só no quarto, só no leito. Então, eu vejo que esse é um grande trabalho também da psicologia junto com a equipe, né? De fazer coisas criativas, né? Com esse paciente, tirar, nem que seja no leito, né? A gente tem pacientes que estão em isolamentos que têm lesão, então não dá para colocar na cadeira, né? A gente tem que tirar literalmente no leito, né, os leitos têm rodinha, a gente pode tirar, mas orientando a equipe, né, que esse paciente vai ficar lá fora, o tempo que vai ficar, orientando os outros pacientes também, né, que não pode tocar nesse paciente ou no leito, para que ele tenha esse convívio social, né? Eu acho que esse paciente a gente tem que reforçar o cuidado dele para ele não ficar esquecido, ele tem que ser monitorado por todas as áreas, né, e a área da psicologia é fundamental para ter esse levantamento, né? Se ele está tendo perdas cognitivas, né? Alterações de humor, se esse paciente está ficando deprimido, para orientar a equipe também, né? Falar, olha, vamos tirar mais vezes ele, vamos fazer uma rotina para tirar ele mais vezes do leito. A gente, lá nos leitos de isolamento da UCC, por exemplo, a gente tem TV também, né? A gente pode colocar outros recursos tecnológicos ali, né? Para auxiliar nesse momento de isolamento também para o paciente. E por que a gente tem essas bactérias multiresistentes? Eu já ouvi falar que não pode estar com uma dorzinha, não pode tomar um antibiótico, senão o antibiótico faz um efeito contrário. Isso foi um problema autocausado, né? A gente, como sociedade, gerou esse problema. Os médicos também têm uma parcela imensa nisso, mas não só. A gente saiu de uma situação em que eu não tinha antibiótico nenhum, lá na década, né, muito tempo atrás.
para os primeiros antibióticos, a penicilina, e inicialmente as bactérias respondiam muito bem àquilo, né? E foi o uso exagerado que ocasionou isso, né? Então, o antibiótico tem indicação muito clara, e ele não pode ser utilizado de maneira à la volonté, né? Eu tenho que tratar aquilo realmente com a necessidade. É importante frisar, né? Antibiótico não é analgésico. Antibiótico não trata a dor de ninguém. Eu estou com dor no joelho, vou tomar um antibiótico, não vai resolver nada, né? Antibiótico não faz esse papel. Antibiótico trata a infecção, e é uma ferramenta muito importante, foi uma ferramenta muito importante no desenvolvimento da sociedade, mas que foi exagerada. Então, até alguns anos atrás, né, se mudou a legislação. Antigamente, qualquer um poderia comprar antibiótico ali na farmácia. Isso foi limitado, né, e gerou muita confusão e muita revolta, né, reclamação inicial, mas hoje se tornou uma rotina. Mas é uma coisa que é muito frisada em congressos médicos, é muito frisada no ambiente hospitalar. A ECH faz um papel grande nisso, até de orientação dos médicos, né? No sentido de usar de maneira adequada, de usar de maneira consciente, usar o antibiótico certo para a situação certa, para a gente continuar contando com essas ferramentas tão importantes para o tratamento, né? A gente tem bactérias hoje já no mundo, né, que não são responsivas a nenhum dos tratamentos disponíveis, né? Então, eu já tenho isso. Aqui em Curitiba, a gente tem isso. Bactérias que não respondem a nenhum antibiótico disponível no mercado. Então, se aquele paciente evoluir para uma sepse, como a Elizabeth falou, né, uma situação de infecção grave, com aquela bactéria, eu basicamente vou tratar, porque a gente vai sempre tentar, mas eu tenho uma certeza uma certeza muito grande de que aquilo não vai resolver, né? E existe uma possibilidade muito grande de a pessoa evoluir ao óbito por conta de uma bactéria, né? Então, se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente volta para a época pré-antibióticos. E a outra coisa que eu acho que é importante também falar é que, e a gente vê de vez em quando no Facebook, no Instagram, estão saindo com antibiótico novo, agora vai resolver, agora vai... Gente, não é tão fácil, né? As bactérias, elas se reproduzem muito rápido, elas se especializam muito rápido. A gente não tem previsão assim de lançamento de novos antibióticos para as próximas décadas, né? O que está se trabalhando é com os antibióticos que já existem, de maneira que a gente possa fazer com que eles tenham uma atuação melhor, mas a gente está numa situação complexa, né? E eu acho que daí, nesse sentido, também o que a Elizabeth falou a respeito de prevenção é muito importante, né? Acho que talvez seja a parte mais importante. Então, se eu tenho um familiar internado, se eu estou acompanhando alguém no hospital, é meu papel também cuidar dessa questão, né? Tanto no sentido das minhas ações, né, de lavar a mão, cheguei da rua, antes de abraçar o paciente, vou lavar a mão, vou higienizar, mas também de cobrar dos profissionais que estão fazendo aquela assistência, né? Está entrando o enfermeiro, está entrando o médico, está entrando a equipe multidisciplinar dentro do quarto do meu pai para fazer um tratamento, não lavou a mão. Só pode, por favor, passar um álcool em gel antes de fazer o meu tratamento? Isso é direito do paciente, isso é dever do acompanhante também acompanhar isso e exigir isso, porque realmente o impacto é grande para a pessoa e pode ocasionar a morte de um paciente saudável por conta de uma bactéria multiresistente. Olha só. Então, estamos quase terminando novamente, né? Aqui passa muito rápido, né, a conversa. Só quero relembrar que o Pequeno Cotolengo é uma organização que sobrevive de doações. Qualquer doação é bem-vinda, seja doação de dinheiro, doação de produtos, doação de serviços. Quero fazer um agradecimento especial aos estúdios da Toca, que estão nos ajudando na produção desse conteúdo. E vamos agora para o encerramento. Doutor, o que o senhor pode deixar de mensagem? Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. É o principal, né? Depois que a coisa aconteceu, depois que o paciente está contaminado ou não tem muito mais o que fazer a respeito ali, não adianta chorar. Então, é a prevenção. Maílson. Acho que também, né? Lavem as mãos, mas também é a questão de não esquecer desse paciente, né, no isolamento, né? Redobrar todos os cuidados e, principalmente, cuidar dos aspectos psicológicos desse paciente. Elizabeth? Exatamente, a forma de prevenção e higiene de mãos. Então, a equipe tem que ter essa consciência, os familiares e todo mundo que tem contato com os pacientes em qualquer tipo de instituição hospitalar e até mesmo em home care, né, em pacientes que estão mais debilitados. A higiene de mãos é imprescindível.
Maravilha, muito obrigado pela participação, pessoal. Obrigado pela audiência. Lembrando que você pode nos ajudar, acesse pequenocotolengo.org.br para saber como. E a gente se encontra na próxima edição do podcast Grandes Conversas do Pequeno Cotolengo.